Queridos, o Espírito Santo, nós estávamos falando ontem dele. Ele é o Espírito que nos guia na verdade. Esse é o único caminho dele, tá? Não tem outro caminho a não ser este caminho. Ele nos guia em toda a verdade. É isso que o Espírito Santo faz. Ele veio para ser o condutor de todos os salvos. Por isso que ter o Espírito Santo não é uma questão de uma emoção, de um momento, não é uma opção que a igreja tem. É uma obrigação de ter o salvo. Que o salvo tem que ter é de receber o Espírito Santo. Antes de nós falarmos de dons, de poder de Deus, de manifestações, nós temos que entender que além dos dons, ele trabalha dando o caminho para a pessoa. Por isso está escrito assim dentro da palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, verso 14. Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de quem? De Deus. Quando a pessoa ainda está relutando na carne, nós temos insistido, batido nessa tecla, da pessoa falar, mas eu não estou sentindo de fazer isso. Quando a pessoa ouve mais o coração do que a voz de Deus, é porque ela ainda não entendeu o recado do Espírito Santo. Você quer entender a missão do Espírito Santo? Quem quer ser guiado pelo Espírito de Deus? Quem quer? Então eu vou reler o verso 14 de Romanos 8, e você vai repetir bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esses são filhos de Deus. Você crê que é filho de Deus? Então, obrigatoriamente, tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Então, para o Senhor e para esta palavra, vamos aplaudir bem forte a Jesus. Vamos aplaudir a presença de Deus. E enquanto você aplaude a Deus, abra sua boca e diga glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor. Esta casa sua, o teu povo te aplaude, te glorifica. Então, Senhor, sobre cada vida que te aplaude e te glorifica, derrama o teu Espírito, derrama a tua graça e põe por terra, Senhor, todo impedimento, todo obstáculo, toda barreira. E há de ser que todas as pessoas de Deus serão guiados pelo teu Espírito, e que a tua palavra, que nunca volta atrás, não volta vazia, mas a tua palavra vá e produza resultado, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Sente-se, por favor, no teu lugar. Nós sabemos que o batismo com o Espírito Santo foi ensinado por Jesus, e Paulo pregou o batismo com o Espírito Santo, Pedro pregou muito o batismo com o Espírito Santo, mas sempre houve o direcionamento de Deus, sempre houve Deus falando pela palavra dele, usando um profeta para falar também. Mas muitas pessoas preferiam as próprias estratégias. Muitas pessoas preferiam o próprio sentimento. No tempo que nós vamos tratar agora, Israel estava dividido. Por exemplo, aqui São Luís é o mesmo território, mas dentro do mesmo território não tem 4 cidades, não é verdade? Não é São Luís, Ribamar, Passo Lumiar, Raposa. É a mesma cidade, né? Você vai de uma rua para outra, você muda o município aqui, não é assim? Quem vem de fora acha estranho, a gente se acostuma. Israel estava dividido porque depois de Salomão, Deus decidiu rasgar o reino
não derrubar o reino, rasgar o reino. Roboão, em seguida, foi perdendo os espaços espirituais, o crédito com Deus. Então agora tem um rei em Israel e tem um rei em Judá. O rei Acabe morreu e agora o filho de Acabe vai sentar no trono em Israel. Por favor, segundo livro dos Reis, nós vamos ler o capítulo 3, para nós conhecermos este rei, que era o rei de Israel, tá? Que nós vamos conferir agora, contemporâneo a Eliseu. Vamos lá, quando achar, diga amém. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Esse é o resumo do reinado dele. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como fez o seu pai, nem como fez sua mãe, porque tirou a estátua de Baal, que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, não se apartou deles. Quando a pessoa, ela quer ter uma vida com Deus, mas ela ainda não quer largar uma coisinha ou outra, ela até talvez vai ser menos pior do que aquele que se afastou totalmente, mas ela vai ser considerada ainda uma pessoa ímpia. Este homem chamado Jorão assumiu o trono de um dos piores reis de Israel, o Acabe. E esse homem fez o que era mal aos olhos do Senhor, não igual ao seu pai. Foi diferente. Mas a Bíblia está tratando ele como alguém menos pior, não melhor. Não melhor. Quem foi melhor foi o Ezequias, por exemplo. O pai dele era o Acás, e ele falou: não, eu vou fazer igual Davi. Vou tirar os altos, eu vou servir ao Senhor e eu vou pôr um altar ao Deus vivo. Agora o Jorão assume um reino totalmente problemático. E este reino tem muitos colaboradores. Um dos seus maiores colaboradores eram os moabitas, que pagavam uma grande quantia em tributos, em animais para eles. Naquela época, não só o ouro e a prata valia muito. Os tributos também eram pagos através dos animais, que tinha muito valia. Agora o rei descobriu, o Jorão tem outro jeito de agir, é filho do Acabe. Eu não vou mais servi-lo não. Mandem avisá-lo que agora a nossa contribuição acabou. O Jorão fica irado e revoltado. E ao invés dele buscar o Senhor, pedir a direção de Deus, ele vai tomar uma decisão do coração, uma decisão baseada na necessidade, no momento da ira, da raiva. Por que ele fez isso? Vamos acompanhar, por favor, segundo o livro dos Reis, capítulo 3, agora o verso 4. Então, o rei dos Moabitas, quem está acompanhando aí, diga amém, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã, tá? Esse detalhe é importante. Até domingo nós vamos trazer um estudo sobre os cordeiros, carneiros e ovelhas, e você vai entender o quanto é importante essa informação também. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria, fez revista de todo Israel e enviou também a Josafá, o rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele:
subirei, eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus. Por mais que seja bonito a frase, lembra até aquela frase de Ruth para Noemi, né? Meu povo é o teu povo. Você vê que faltou nessa frase, o meu Deus é o seu, porque não era o mesmo Deus, não era a mesma fé. E agora está Josafá se envolvendo num problema que não é para ele. Você vai entender que Jorão é o tipo de pessoa que, além de entrar no abismo, não se contenta em entrar no abismo sozinho, leva outra pessoa. Jorão é aquela pessoa que arruma o problema e ela acha que todo mundo tem que resolver o problema dela e que todo mundo é culpado junto, mas o reino é dele. Ele é o rei em Israel, então era ele que tinha que resolver. E antes de resolver, já que há um Deus em Israel, consulte ao Deus de Israel, ore ao Deus de Israel. E quem é o Josafá até esse momento, igreja? Aquele povo que diz assim, com muito orgulho: todo problema da minha família, todo mundo me procura, como se você fosse um super-homem ou uma mulher maravilha, né? E às vezes aquele que resolve ou tenta resolver problema de todo mundo está com a vida toda bagunçada. É aquela pessoa que para todo mundo ela tem conselho, ela só não segue o conselho dela. Aí na hora da emoção, quem lembra ontem quando nós falávamos do vício que a pessoa tem de agradar todo mundo? Aí o Josafá falou assim: quer saber? Eu serei como tu, meu povo é teu povo, os meus cavalos, os seus cavalos, nós vamos juntos nessa guerra. Mas eu te pergunto, qual é o motivo dessa guerra? O Josafá nem sabe. Existem problemas que a pessoa se envolve que não é para ela, que não é dela, e às vezes a vida dela começa a se complicar porque ela está assumindo guerras que ela nem sabe. Por isso que a Bíblia fala: não ponha a mão em qualquer pessoa, não se precipite. As igrejas têm que tomar muito cuidado com isso. Eu falo com amigos pastores de ungir qualquer pessoa, de dar cargo só porque a pessoa é boazinha. Ah, mas a pessoa está ajudando. Não é assim que funciona. Antes de eu saber se eu vou entrar nessa guerra, eu tenho que descobrir. Por que você está nessa guerra? O que você fez para entrar nessa guerra? Eu tenho que descobrir qual foi a sua conduta que te fez entrar nessa batalha, para eu colocar o meu povo. Quem é o meu povo? Hoje é a minha família, não é nem a igreja. O seu povo é a sua família. Eu vou comprometer a minha vida para entrar numa guerra que eu nem sei quem causou e por que causou. O Josafá, na hora da emoção, ele fala assim: o meu povo vai ser o teu povo. Agora nós vamos para cima do problema, só para ver que emoção não vai te levar a lugar nenhum. Quando Josafá pergunta por qual caminho nós vamos, você vai descobrir qual caminho eles vão. Olha o versículo de número 8. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. Para ajudar você a entender que o problema não é seu, a pessoa está te levando para o meio do deserto. E você está indo? Quem está compreendendo? A pessoa falou que vai para o meio do deserto. Querido, deserto a gente só vai se Deus levar. Porque eu não sei você, eu não quero ir para deserto nenhum. Mas se Deus levar para o deserto,
Deus vai fazer com que até no deserto um caminho seja aberto. Deus vai fazer com que no deserto se torne uma fonte de manancial. De dia a glória de Deus vai nos proteger do sol, e à noite o fogo de Deus vai se acender. Se Deus levar, eu vou. Agora, se um rei perdido vier me levar para o meio do deserto, eu não vou. Eu já entendi na minha fé que nós não devemos ir só porque o irmão está indo. A guerra não é minha, nem toda guerra é sua. Mesmo com a família, mesmo com as pessoas que estão debaixo do mesmo teto. Espera aí, qual foi o motivo dessa guerra? Eu quero que você entenda que por trás de todo coitado tem uma história mal contada. Por que a pessoa está sofrendo? Por que ela está passando por isso? Só Deus sabe o que foi semeado. Só o Espírito Santo sabe quais foram as decisões da vida dela. E às vezes você entrando para resolver, para salvar a pessoa, você entra no deserto junto. Quando chegaram no deserto, levaram mais um rei, o rei de Edom. São 3 reis agora indo no mesmo caminho. Olha o resultado no versículo de número 9. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de quantos dias, gente? Será que 7 dias andando dá para chegar longe? Sem parar? Dia e noite? É uma marcha, é um exército. Eles chegaram longe. E o exército e o gado que os seguiam não tinha... Quantos quilômetros andaram? Imagina, homens fortes. Eu não estou falando igual o povo no deserto, que tinha pessoas com crianças, idosos, pessoas até doentes. Eu estou falando de homens de um exército. Andaram 7 dias, quilômetros percorridos. No 7º dia, o cantil ficou sem água. Os animais já não têm mais água. Eles levam animais porque as guerras às vezes duravam meses. Então eles tinham que se alimentar e também usavam os animais como carga, para levar os equipamentos, para ninguém ficar levando nada nas costas. 7 dias andando, depois você descobrir que não tem mais água, voltar não é opção, querido. Dizem a ciência que um ser humano comum, saudável, pode ficar até 3 dias sem beber água. Mas imagina isso a 50 graus. Imagine isso para homens fortes, altos, que precisam até de mais água, porque conforme o tamanho, o peso da pessoa, é mais água que ela precisa. Você acha que aqueles homens tomavam um copinho de água? Quem é que bebeu água hoje? Bebeu pouco ou bebeu muito? Cuidado, hein? Teu rim agradece. Beba água, hein? Se eles voltam, eu garanto para você que em 2 dias todos estariam mortos. 2 dias contando que eles eram muito fortes. 2 dias. Reis, cavalos, cavaleiros e todo o gado mortos. Se eles avançam contra o inimigo, como é que eu vou enfrentar o inimigo desidratado? O inimigo vai nos matar. Agora Jorão está com a chance de falar assim: eu vou assumir que eu saí sem a direção de Deus. Eu vou assumir que eu trouxe o povo até aqui e que eu fiz errado. Eu vou pedir ajuda, misericórdia de Deus.
Mas o coração do homem era duro, orgulhoso. E olha o que ele vai dizer no verso 10, nós estamos falando de Jorão, tá? Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos... Deus chamou quem, querido? Como é que Deus está falando se a Bíblia está fechada? Como é que Deus está falando se a mentira continua? Como é que Deus usa se a pessoa não se libertou? Como é que Deus usa? Como é que Deus está usando se falta o temor de Deus? Como é que foi Deus que levou esse povo para o deserto, sendo que Deus não recebeu a oração de ninguém? E o que é que o Josafá começa a pensar? Meu Deus, eu sou homem de Deus, eu comprei o barulho de Jorão, arrastamos mais um rei conosco, o rei de Edom, e olha onde nós estamos. Não tem água, querido, não é que faltou ouro, faltou prata, não tem espada, não tem lança, tem tudo isso, mas não tem o essencial. Jesus disse assim para nós: quem tiver sede, venha a mim e beba de graça da água da vida, e a água que eu lhe der lhe fará uma fonte no interior de quem a beber, e esta fonte vai jorrar desde agora até a vida eterna. Tem água, tem direção, tem palavra de Deus para você. Antes de ir à luta, consulte o Senhor, peça a ajuda de Deus. Pastor, eu não sei o que fazer. Ótimo, não faça nada. Pergunta a Deus: como que o Senhor quer que eu faça? Meu Deus, eu estou na dúvida se vou, se não vou, se aceito ou não, se mudo o meu trabalho ou não. Então espere para ser guiado pelo Espírito de Deus. Josafá percebe: nós falhamos, e ele vai buscar corrigir. Olha o verso de número 10. Então, verso 11, perdão. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Diga: Eliseu sempre esteve lá, mas ele não foi acionado. Isso aqui também é um exemplo para você. Não é porque você é da igreja, você tem que ficar toda hora se metendo. Tá as pessoas discutindo religião, você não tem que entrar. Deus não mandou você fazer. Eliseu estava lá, calado. Pastor, mas o Eliseu ia morrer de sede. Não ia, querido. Nem que Deus só salvasse ele. Deus salvou tantos profetas assim. Quem lembra do Elias? Não vai chover, não vai ter orvalho, vai para o ribeiro que eu vou te sustentar lá. Vai na casa da viúva, Deus vai abençoar a viúva e ela vai te sustentar. O Eliseu não ia morrer, porque eu te garanto que o Eliseu estava onde Deus queria que ele estivesse. O Eliseu estava. E você está onde Deus quer que você esteja? O Eliseu estava. O Josafá falou: será que não tem ninguém aqui, a não ser os murmuradores, a não ser os que culpam o governo, os que culpam a família, os que reclamam que são pobres, os que reclamam que são zero à esquerda, a não ser esse, tem alguém com a palavra de Deus aqui? O Eliseu está aqui. Os 3 reis vão descer a ele. Quando Eliseu vê o Jorão, o rei de Israel, o Eliseu que já o conhecia, vai dizer assim, versículo de número 12 em diante: e disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor.
Então o rei de Israel, Josafá, o rei de Edom, desceram a ele, mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, os profetas da sua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou, e nós também estamos debaixo dessa presença, se eu não respeitasse a presença de Josafá, o rei de Judá, eu nem olharia para ti, e nem te veria. O Eliseu está falando: se dependesse da sua arrogância, Jorão, das suas más decisões, eu nem ia falar com você. Você tem que aprender que às vezes a pessoa orgulhoso, Deus está resistindo ele. Se você se opor do lado dele, a Deus você estará se opondo. Às vezes você compra brigas espirituais que você nem imagina que está comprando e o porquê está comprando. Nem imagina. E o Eliseu está falando: só estou aqui por causa do respeito que eu tenho com Josafá. Porque a palavra de Deus, ela não é pregada para quem não quer ouvir. Por isso que a gente exige reverência, querido. Por isso que a gente não deixa bagunçar a reunião. Você tem que entender isso. A palavra de Deus é um tesouro. Está na palavra de Deus os segredos da sua vitória. Então é esta palavra que tem que ser pregada. Por isso que o Josafá disse: então agora está com ele, o que ele falar, nós vamos fazer. A primeira coisa que ele entende e discerne é que no meio daquela bagunça Deus não vai operar. Porque tem um murmurando, tem gente morrendo de sede, tem animal fazendo barulho. Então Eliseu vai dar a seguinte ordem, versículo de número 15: ora pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. A adoração, que é mais do que canção, é bem além de canção. Ela quebra cadeias e grilhões. Por isso que está escrito: o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E se Deus procurar e achar aqui verdadeiros adoradores, Deus vai pôr a mesma mão sobre a sua vida. O que não existia vai existir. O escape que você não tinha, Deus vai dar. O livramento que parecia impossível vai acontecer, por causa da boa mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se houver adoração e verdadeiro adorador, Deus vai entrar na sua vida. Pastor, eu sou estressado no trânsito, eu até xingo no trânsito. Põe o louvor e começa a adorar a Deus. Eu duvido que você vai fazer isso. Duvido. Pastor, tem gente na minha casa que me irrita, faz igual minha mãe, minha esposa agora parece minha mãe, lava o banheiro, a casa, louvando a Deus. Faça isso. Eu duvido que a perturbação vai ficar. Veio a adoração, veio a mão do Senhor. E aí faltava o quê? Direção. Então agora não pense que vai ficar só no glória a Deus e aleluia, não. Eliseu começa a dizer assim: podem começar a fazer covas, buracos, porque Deus está falando. Vocês não vão ver nem vento, nem chuva, mas todavia o vale vai se encher de água. Para muitos é do nada, para nós é a mão de Deus agindo. Deus está falando: faz tua parte agora.
Se começou errado, conserta, se arrepende, porque Deus vai fazer surgir as águas do Espírito, e as coisas de Deus vão fluir na sua vida em nome de Jesus. O que o povo começou a fazer? Não olha para mim não, cava logo, ou cava ou a gente morre, sem entender nada. Não teve vento, não teve chuva. Daqui a pouco a água começou a escorrer, e os vales começaram a se encher, e as covas também. Você sabe por que Edom? Porque Edom é vermelho. Esaú era chamado de Edom, e de Esaú partem os edomitas, porque eles tinham a coloração até dos pelos vermelho, ruivos. Edom por causa disso. O deserto de Edom era de uma areia vermelha. Quando começou a encher de água, o sol começou a bater. Os moabitas de longe achavam que estava cheio de sangue. Ah, Satanás, você vai perder essa. Eu achei que o povo ia se destruir. Eu achei que o povo ia entrar em contenda. Eu achei que o povo ia se rebelar um com o outro. Mas o povo se uniu no Espírito Santo. O povo obedeceu a palavra de Deus. Quando os inimigos desceram desarmados, sabe quem eles encontraram? Um povo na posição do Espírito Santo, armado até os dentes, saciados da água de Deus e embaixo da palavra de Deus. E mais o Senhor fez: entregou os inimigos nas mãos, como Ele vai fazer com você também. Confia no Senhor. Não vai ter vento dessa vez, não vai ter chuva, não vai ter sinal nenhum, mas a tua resposta vai chegar. Faz a tua parte, adore ao Senhor. A mão de Deus já está sobre a sua vida. Oh glória, oh glória. E mais que o Senhor vai fazer, e Ele cumpriu. Verso 18 para fecharmos. E ainda é pouco aos olhos do Senhor, também entregará Ele os moabitas nas vossas mãos. Amém? Vamos ficar em pé? Entenda isso. Bom seria se o primeiro passo fosse dado com Deus. Bom seria. Pastor, desde o começo eu estou caminhando com Deus. Glória a Deus, irmão. Se você tem um testemunho, você jovem que me ouve: pastor, eu sou criado na igreja. Não queira ter testemunho do mundo. O seu testemunho de estar na presença de Deus, ele é ótimo. Permaneça, permaneça. Até porque tem gente que vai no mundo e não consegue voltar. Então permaneça. Mas mesmo que deu errado algo no meio do caminho, Deus pode consertar, desde que haja direção de Deus, desde que a pessoa assuma como Josafá assumiu. A gente está sem a palavra, a gente está sem a palavra. Então vamos obedecer a palavra de Deus. Eu fico imaginando que agora o Josafá tomou conta do pelotão e disse: vamos agora, vocês querem morrer de sede? Cava as covas aí. Poxa, mas não vai ter nem chuva, não vai nem ter nuvem do tamanho da mão de um homem, não. Mas Deus falou que vai mandar água e mais, porque isso é pouco. Vai te dar o Espírito Santo, ainda vai te dar a vitória que você está precisando. É direção completa, querido. Deus não é direção na metade do caminho, não. Deus dá a direção até ao fim. É assim que faz o Senhor. É assim que você tem que entender que haja o Espírito Santo. Sabe por que Jorão não pediu a ajuda de Deus? Porque senão a primeira direção não viria para o exército, viria para ele. Sabe por que tem gente que foge da igreja? Porque a pessoa não quer ouvir a instrução que confronta ela. Sabe por que às vezes a pessoa escolhe o que ela vai ouvir? Porque ela não quer ouvir a verdade. Como nós falávamos ontem, o Espírito Santo só vai trabalhar com a verdade. Doa quem doer, querido. E se eu não falar a verdade, ai de mim.
Se você não falar a verdade, ai de você. Jorão não andava na verdade. O Josafá quis agradá-lo e falou: não, eu vou entrar na guerra com você. Quase morreram, e nem morrendo lutando seria. Eles morreriam de sede. Imagina um exército de sei lá quantos mil, nós não temos a relação aqui. Mas pode ter certeza que eles não saíam aos centenas de milhares, aos centenas não, às dezenas não, eles saíam aos milhares. Ainda mais 3 países juntos iam morrer pela coisa mais simples do ser humano, tanto que até os dias de hoje, né, a pessoa não dá nem valor direito. Por falta do quê? Iam morrer por causa disso. De gole d'água. Tudo isso porque faltou o quê, gente? Direção. Faltou a vontade de Deus. Querido, deixa eu te dar um exemplo que aconteceu conosco. Esses dias um empresário falou assim: pastor, o senhor tem um projeto para a igreja? Eu falei para ele que tinha um sonho. Ele falou: vamos ver então esse imóvel. Aí fomos ver, eu e o pastor Anderson a primeira vez. Vamos lá, pastor, vamos. A gente entrou no imóvel, meu Deus do céu, e começamos a imaginar coisas. Olha, aqui o povo vai passar aqui a gente vai pôr uma televisão, olha, aqui vai ser isso, vai ser aquilo. Ah, meu Deus, tem elevador! Pelo amor de Deus, tem elevador. Que chique. Essa foi a primeira vez. Aí fomos lá a segunda vez. Eu, pastor Anderson, minha esposa e mais alguém. Aí eu já comecei a ver os defeitos. Falei: mas essa altura aqui não dá muito naquele plano não. E o ar-condicionado? E se esse elevador parar? Cadê a escada? A escada era no meio do imóvel. Falei: ixi, vai ter que derrubar isso, vai derrubar aquilo, não pode mexer nisso, tem uma coluna no meio, não sei o quê. Na terceira vez que eu fui, eu já estava desgostoso. E não vai ter quarta vez mais. Falei: não, era só a emoção do primeiro. Nós temos que entender que na emoção, às vezes a pessoa fala assim: Deus me abençoou. Aí ela vai pagar 60 parcelas. Irmão, 60 parcelas é 5 anos. Se você comprou na emoção, se você não fez igual Jesus, sentou, pegou um lápis, uma caneta, não precisa nem ser uma caneta muito cara, pode ser uma Bic mesmo. Meu Deus, é 5 anos pagando, irmão. Não, pastor, realizei o sonho em minha casa, parcelei só em 360 vezes. Irmão, você vai estar vivo para pagar isso? Porque você vai deixar a dívida para alguém. É assim ou não é? E às vezes na hora da emoção, é igual a pessoa que ela faz a oração, ela fala: Deus falou comigo. Deus fala com ela mais rápido do que fala com Abraão. E Abraão era amigo de Deus, gente. Uma vez eu contei no livro de Gênesis, pode contar também. Quantas vezes Deus falou com Abraão? Foi cerca de 10 vezes. Aí hoje em dia Deus fala de manhã, muda a opinião na hora do almoço e fala outra coisa à noite. Que bagunça é essa? Não é Deus falando, pastor, aí dá tudo errado. Deus não falou? Como é que deu errado? Se Deus falou, Deus não muda, querido. Às vezes nós temos que entender que batismo com o Espírito Santo não é só a pessoa dar glória a Deus, aleluia. Isso também faz parte, nós temos que exaltar o nome do Senhor. Às vezes é a pessoa assentar o espírito dela e falar: meu Deus, o Senhor precisa guardar o meu coração, porque eu já entrei em cada furada por causa do meu coração. Eu achava que era o ideal para mim, e quando eu entrei eu percebi que tive que pedir socorro para o Senhor. Eu percebi que eu não tinha tanta fé assim. Isso vale para todas as áreas da sua vida. Você tem que assumir as responsabilidades da sua alma. Quantas pessoas estão no meio do caminho e estão dizendo: mas foi Deus quem quis, Deus não quer. E Deus
não teve nada a ver com isso, porque não foi consultado. Querido, espere. Algumas pessoas precisam ouvir isso hoje. Espere para tomar decisão. Tem decisão que não vai influenciar na sua vida. São decisões pequenas do dia a dia, mas tem coisa que você decide que muda o rumo da tua história. Tem coisa que se você decidir mal, vai ser para sempre. A primeira decisão que você tem que tomar pelo Espírito de Deus é entregar a sua vida para Jesus e confessá-lo como o único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador da sua alma. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Mesmo que a pessoa relute e fale assim, mas e a minha vergonha? Eu nunca fiz isso, eu tenho a minha religião. Nós não estamos te ofertando uma religião, cara. Nós estamos até parando de usar o termo evangélico, crente, é porque essa nomenclatura não vai te salvar. O cargo da igreja não vai salvar. É a mesma coisa quando eu falo com alguma autoridade espiritual, aí eu pergunto para a pessoa, qual o seu nome? A pessoa me responde, pastor fulano de tal. Eu pergunto, está escrito assim no teu RG? Perguntei teu nome, não teu cargo. O cargo não é importante, querido. O cargo não é importante. Nós só usamos os cargos dentro da igreja para organizar a igreja e para sermos cobrados. Igual ontem nós tivemos a reunião de pastores, para o pastor cobrar. Simples, é isso que acontece. E quanto mais é dado, mais é cobrado, e graças a Deus por isso. E vamos em frente. É assim que funciona. Mas depois, quando formos prestarmos contas com o Senhor, não vai o pastor prestar conta, não vai o rei prestar conta, vai o servo prestar contas ao Senhor, dizer, Senhor, estou te entregando aqui, ó. Senhor, eu pequei, mas eu tive minha vida com Jesus. Senhor, eu caí ali, mas eu me levantei, eu larguei meu pecado, graças a Deus, e eu me ajuntei com o Senhor. É assim que funciona. Para os salvos, é assim que o Espírito Santo vai te guiar. Ele não vai aceitar te guiar por caminho tortuoso, ele vai te salvar. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Dá um sinal com sua mão direita, entrega a tua vida para Jesus hoje, se você nunca fez isso. Pastor, eu me afastei. Sabe o que o afastado tem que entender? Que a barreira que tem para ele voltar, ela é muito grande. Não sei se você já se reconciliou com Jesus. Eu não sei qual foi a tua experiência, mas a maior parte das pessoas que se reconciliam com Jesus, é difícil elas tomarem uma decisão do lugar até o altar. É difícil. É difícil porque nem sempre a pessoa aceita que está afastada. Ela normalmente cai naquele engano dela mesma. Não, eu estou com Deus, eu louvo em casa. Deus não quer só você louvando. Deus quer você obedecendo. Esse é o maior louvor. Essa é a maior oferta. Essa é a maior oração. A obediência. Por isso que Jesus curava, e nós temos falado dos milagres dele, ele falava, vai, não peques mais, vai e não volta para a aldeia, vai, leva a tua cama, porque ele queria provar a obediência daquele servo. Pastor, eu me afastei, eu preciso me reconciliar, me firmar com Deus, voltar para Jesus. Se você se afastou e quer voltar para Jesus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Alguém aqui se afastou e quer voltar para Jesus? Todos aqui estão firmes? O que nós temos que entender? Estava falando com os pastores ontem, nós passamos o dia inteiro juntos. A reunião com o pastor João Ribeiro o dia inteiro. Nós não podemos trazer a nossa experiência como direção. Não podemos. Nós não podemos trazer para a igreja dizendo, não, confia em mim aqui, ó. Eu estou falando e pronto e acabou. Não, quando o Espírito Santo falar, você pode confiar. E quando o Espírito Santo fala por mim, ele testifica em você. Esse é o temor.
Por isso que o povo da paz e vida não deve cair de Deus falou, Deus mandou de qualquer pessoa, porque quando Deus fala, Ele confirma, e fala com a palavra de Deus. Se você estiver debaixo da direção do Espírito Santo, você verdadeiramente será um filho de Deus. Então o que é que você tem que pedir para Deus? Senhor, me livra das decisões das minhas emoções. Me livra de tomar a decisão na hora da raiva, do medo, da angústia, porque o teu coração vai te fazer pecar. Vai te fazer pecar. A fé não é sentimento, igreja. Mesmo que você aprendeu, eu tenho que sentir, você não tem que sentir, você tem que obedecer, decidir. Nem todos os dias você vai sentir. Quem entende o que o pastor está falando? Tem dia que você não vai sentir, mas você vai obedecer. O justo não vive pelo sentimento, ele vive pela fé. E foi pela fé que Josafá falou assim: a gente precisa da palavra de Deus. Faltou orientação do céu. Então vamos buscar essa orientação agora. Então você que pode, põe a mão na altura do teu coração, por favor, feche os teus olhos. Antes até mesmo de eu orar com você, tenha o seu momento com Deus, o seu momento com o Espírito Santo. E você vai pedir para Deus te dar essa direção. Você vai pedir para o Espírito Santo: desça sobre a minha vida e me dá a sabedoria que eu preciso. Me dá a sabedoria que eu tanto peço ao Senhor. Às vezes você só pede no momento de luta. Você não precisa da guerra para pedir a direção. Pede a direção agora. Pede a direção do Espírito agora. Fala: Espírito Santo, da mesma forma que veio o tangedor e começou a adorar a Deus, venha o Espírito que recebe a adoração, o Espírito Santo, trazendo para este coração a paz que essa pessoa precisa, trazendo para esta pessoa a sabedoria que ela precisa, trazendo para os pensamentos desta pessoa a direção que ela precisa. Senhor, a tua palavra garante que o Senhor estabelece os pensamentos, o Senhor coloca em ordem as coisas. Às vezes, Senhor, nem sabemos o que pedimos, nem como convém, mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo, ele organiza o sentimento, o pensamento. Então é ao Espírito Santo que oramos agora em nome de Jesus e pedimos: Senhor, dá sabedoria ao teu povo. Se essa pessoa não estava sabendo lidar com a situação, dê para ela a unção, a autoridade para isso. Dê para ela a revelação dentro da sua palavra. É isso que você precisa fazer, meu servo. É isso que você precisa fazer, minha serva. Deus, em nome de Jesus, já que a palavra está conosco, que esta pessoa seja sempre guiada pela fé, e mesmo que ela não veja nenhum sinal, ela consiga crer. E mesmo que ela não veja um vento, não veja uma chuva, não veja uma só nuvem, que ela seja guiada pela sua presença, que ela confie na sua direção, que ela confie no teu Espírito, que ela confie na sua palavra. Ó Deus de toda a terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, o mesmo Deus que estava com a mão sobre Eliseu, põe a mão sobre o teu povo. Traga ao teu povo o entendimento, traga ao teu povo a paz, traga ao teu povo a alegria, traga ao teu povo o Espírito Santo de Deus.
para que você tome a sábia direção, para que você saiba como escapar. Pastor, eu tomei uma má decisão, eu estou no meio do deserto. Então pede essa água, pede pela palavra de Deus. Fala: Senhor, eu preciso dessa palavra, eu preciso dessa direção, eu preciso deste esclarecimento. É por isso que está escrito: desperta, tu que dormes, porque Cristo te esclarecerá. Ele te esclarece agora, Ele abre o teu entendimento, Ele traz a você a boa mão do Espírito Santo. Meu Deus, que o nosso coração seja achado, o coração de adorador, que teme, que busca, que espera, que age conforme a tua palavra. Guarda o coração dessa pessoa, livra do espírito do engano, Senhor. Livra, meu Deus, dos pensamentos errôneos, e traga para esta pessoa a fé, traga para esta pessoa a verdadeira esperança, o verdadeiro caminho. Não tem como errar o caminho contigo, Senhor. E o Senhor não prometeu só água àquele povo. O Senhor disse: isso é pouco aos olhos do Senhor. E se é pouco, faça mais, Espírito Santo. Faça além do que essa pessoa imagina. Direção do teu Espírito, direção de Deus, discernimento ao teu povo, sabedoria ao teu povo, unção da palavra ao teu povo, Senhor, verdade ao teu povo, vida com Deus ao teu povo, temor de Deus ao teu povo, Senhor. É o que nós precisamos, Espírito Santo, mas não só nesta reunião, não só nesse nosso ajuntamento de fé, mas todos os dias. Fala para Deus te direcionar todos os dias. Fala para Deus: Senhor, não me deixe precipitado, enganado. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.